trabalhei com assessoria política durante 15 anos e faz 2 anos, exatamente, que eu falei chega, e foi que eu lancei um blog, que é crisguterres.com.br, que é um blog que fala de tudo, de lifestyle, mas principalmente um protagonismo negro, que é o que eu gosto na moda. Essa moda que é a moda afro-brasileira e também é a moda que negros buscam e formam para si mesmo, né? A gente já produzia nossas roupas, nossa vestimenta, desde a época das senzalas. Isso tudo tem que ser, tem que entrar historicamente. Acho legal das pessoas também pensarem o que vem primeiro, é a moda ou a identidade? Quando a moda vem na frente do afro, a gente desconstrói muito da nossa identidade, né? De repente é afromoda brasileira. Se nós não somos aceitos lá, nós vamos fazer o nosso evento. É claro, a gente tem muita dificuldade porque a gente precisa de dinheiro. Então, vale a gente fazer por nós mesmos, mas a gente precisa de investimento. E esses investimentos não estão nas nossas mãos, porque a gente sabe, o dinheiro não está com a gente. Dentro do mercado da moda, eu acho que as visões voltada para a moda afro-brasileira, ela ainda é um pouco complexa, assim. As pessoas às vezes me chamam para dar uma palestra, mas com aquele intuito assim, moda inclusiva. Não entende que aquilo é um segmento de moda existente, assim. Então não é porque é uma moda afro-brasileira que ela tem que ser inclusiva, assim. Ficou bonito dizer que está incluindo o negro na moda, né? Então é como se a gente não fizesse parte dela. Infelizmente, a gente está precisando desse rótulo para atravessar barreiras, né? Para poder estar em eventos como São Paulo Fashion Week, eu fui dar uma palestra e o rótulo era basicamente isso, assim. Então, a gente precisa ainda desse pequeno rótulo para ultrapassar grandes barreiras ainda dentro do cenário da moda. No mercado negro, no mercado afro, eu já vejo ele de uma forma diferente. Acho que ele é um mercado que ele se criou de maneira orgânica, mas por necessidade. Uma necessidade de haver muitas pessoas, formadas ou não, que não conseguiram, pela experiência de pessoas que eu conheço, que não conseguiram ingressar dentro do mercado da moda geral, e aí sentiu a necessidade ou a oportunidade de fazer um negócio próprio. Então acho que é um momento muito recente disso, da gente conseguir identificar um mercado negro ativo e de geração de renda, que é um mercado que circula muito dinheiro, só que não é um dinheiro que ele circula na nossa mão. Existe uma pesquisa que fala que o dinheiro gira na mão do branco 17 vezes. E o dinheiro gira na mão do negro 3 vezes apenas. Então, é um mercado que ele ainda não entendeu o poder que ele tem. Eu acho que, ao mesmo tempo, o mercado em geral não quer essa potência. Acontecem várias cenas lá, várias paradas de workshop, de palestra, disso e aquilo, sabe? Fomentando mesmo essa questão dos estudantes. Até hoje, em 4 semestres, eu nunca vi, exceto uma vez, que foi a Thaís Araújo, que foi fazer uma fala lá na faculdade, mas eu nunca vi nenhuma pessoa preta me representando lá, dando palestra, falando que, mano, eu estudei, e é assim, e é isso, e vamos lá. Não tem. Eu quero que meus filhos, meus netos, meus bisnetos, talvez eu não vá estar aqui, não esteja aqui nesse plano para ver as coisas acontecendo, né? A faculdade em si mudando, mas de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque de fora para dentro, na verdade, não acontece essa mudança, porque as pessoas ainda assim acreditam que ali não é o nosso lugar, e ali é o nosso lugar sim, porque tijolinho por tijolinho daquela parada ali, eu tenho certeza que tem um pouquinho de sangue preto. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, representatividade. É uma palavra que a gente tem que bater até chegar do outro lado. Dentro da minha casa, a minha avó e a minha tia, elas tinham assinatura de uma revista chamada Gloss, que é uma revista falecida, que pouca gente conhece.
E nunca tinha pessoas, tinha muito pouca gente nele, quando tinha era uma coisa básica, sabe? E em torno disso eu comecei a querer ver mais pessoas negras, pessoas de pele escura, trabalhando, fotografando. E eu comecei a trabalhar em cima do Coletivo AM com isso, para poder fotografar pessoas negras, reproduzir nelas o que eu queria ver, que eu não via na mídia, na televisão, em revistas. Poder mostrar um pouco de mim nessas pessoas, ou trazer oportunidades de pessoas negras que às vezes não acreditam em si. Por exemplo, a maioria das pessoas que a gente convida, elas não acreditam. Tipo, elas falam, tipo, eu topo, mas eu não sei se vai ficar legal as fotos, porque eu não sei fotografar, eu não me acho bonita e afins assado. O Coletivo AM eu uso ele como ferramenta mesmo para mostrar para essas pessoas negras que às vezes não acreditam em si, que não se confiam, que não se acham bonitas, para fazer fotos editoriais para elas verem que elas são bonitas, sim, e que pode fazer o que elas quiserem, que editoriais de qualquer forma, seja lá o contexto dele, elas vão ficar incríveis, sabe? Quando eu estava completando 21 anos, eu conheci uma agência especializada em modelos negros, fiz um curso e além do curso de passarela e fotografia, que é voltado para a área da moda, teve todo um processo de autoaceitação, de autoestima, de valorização da cultura negra, de como eu me entendi enquanto mulher negra. Foi uma experiência muito boa, uma experiência que eu levo até hoje, que me fez eu enxergar muitas coisas que eu não enxergava. A área da moda é uma área muito extensa e é uma área que você consegue trabalhar de diversas formas. Mas eu ainda vejo muita dificuldade em relação à inserção das modelos negras e dos modelos negros. Eu quero estar lá, eu quero que meu rosto seja visto, mas eu quero ver outras meninas, eu quero ver outras pessoas, não somente eu, porque eu acredito que quando você abre as portas de algum lugar, você não quer ficar sozinho. Eu pelo menos penso assim, eu não quero ficar sozinha, ter aquela síndrome de único modelo negro que trabalha. Não, eu quero que outras meninas me vejam e saibam que elas podem trabalhar nessa área, que elas podem ser modelos, que elas podem ser médicas, que elas podem ser advogadas, o que elas quiserem, independente do que as pessoas têm falado.